Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vivara. Nesse trimestre, a companhia vai dedicar o tempo dessa videoconferência para a apresentação do resultado e, em seguida, a sessão de perguntas e respostas. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizada no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Para os analistas de sell-side que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com nome e empresa no ícone Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação, conforme a ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa será anunciado para que façam sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos o Sr. Ícaro Borello, diretor-presidente, o Sr. Elias Leal, CFO, e o Sr. Caio Barbuto, gerente de relações com investidores. Agora, iremos dar início com a palavra ao Sr. Ícaro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo as nossas divulgações do ano de 2025. Só para a gente organizar a agenda aqui, pessoal, a gente vai fazer alguns blocos, tá? O primeiro deles, vamos passar os principais destaques. Eu vou passar a bola para o Elias depois, a gente vai detalhar todos os números. Eu volto para dar um pouquinho de cor, né, sobre as perspectivas aqui do segundo trimestre e do ano de 2025, e depois a gente vai abrir para eventuais perguntas que vocês têm, tá bom? Bem, sobre o nosso primeiro trimestre aqui, o que a gente tem visto, né, é um crescimento bastante consistente, crescimento esse que a gente tem feito ao longo dos últimos trimestres, independente de um cenário macro estar mais endurecido ou não, a gente vem sendo bastante consistente nessas entregas. Então, a gente teve um trimestre onde a gente cresceu a nossa receita bruta em praticamente 15% ano contra ano, impulsionado sem store, né, sales de mais de 10%. Né? A boa notícia aqui é que ele foi impulsionado em ambos os canais, tanto pelo canal físico, que a gente já vinha uma boa tendência, quanto pela aceleração do canal digital. Aceleração essa que se deu por algumas correções aqui que a gente fez de rota ao longo principalmente do meados de janeiro para frente. O segundo grande destaque aqui é a nossa receita líquida. Ela registrou um aumento de 20,8% de incremento versus o ano anterior. E aqui impulsionada por duas questões. A primeira delas é, de fato, o aumento de produção, que a gente já comentou com vocês, né? Ao longo dos últimos trimestres, a gente vem adequando o nosso nível de estoque ao que a gente imagina ser ideal. E o segundo grande efeito, de fato, com o aumento de produtividade fabril, a gente está aumentando a nossa capacidade de internalizar mais os produtos. Então, naturalmente, isso gera mais crédito de CMS e uma margem bruta maior ao longo dos próximos trimestres. A gente vai detalhar isso para vocês ao longo dos próximos slides. A gente ainda continua sendo muito diligente e vai continuar sendo muito diligente do ponto de vista de despesas operacionais. Então, o que a gente vê aqui é um SG&A, ex-depreciação e amortização, um contínuo ganho. A gente entregou uma eficiência de 6,3 pontos percentuais versus o ano anterior, quando a gente fala de receita líquida, e muito relevante é o resultado sobre a receita bruta, né, de 3 pontos percentuais. O nosso lucro líquido ele teve uma expansão bastante relevante aqui, ele praticamente triplicou, né, entregando um lucro líquido de 115 milhões,
Lucro líquido esse que é a maneira que a gente se relaciona com o nosso acionista, ele se transforma em dividendos depois. Então, teve uma expansão bastante relevante, né, com uma margem de 21,4%, uma expansão de 13,4 pontos percentuais ano após ano. Por final, o nosso destaque aqui, né, de evolução fabril, né, é algo que a gente almejava bastante, né, ao longo dos últimos trimestres. A gente veio incrementando, né, o nosso número de headcounts na fábrica. Isso claramente, né, deu a princípio uma despesa maior, aumentou o nosso custo, né, ele depreciou um pouco a nossa margem bruta. E agora a gente vai começar a ver o benefício disso ao longo dos próximos trimestres. Então, a gente aumentou a nossa produção diária de peças Life, né? Peças essas que a gente, de fato, precisa para vender, né? Para aumentar a nossa disponibilidade de estoques, em mais de 110%. Então, a gente atingiu 23 mil peças. Essas 23 mil peças, hoje, são as peças necessárias que a gente precisa para fazer a venda, né? A gente já está fazendo o patamar que a gente precisava alcançar. Isso vai possibilitar para nós algumas questões aqui, né, que a gente tinha de problema no passado, que a gente está endereçando. A primeira delas é o aumento de disponibilidade de produtos, né, diminuição de ruptura, custo de oportunidade. A segunda grande questão é acompanhar a evolução da expansão, né, que é uma expansão acelerada. E a terceira, que é o que eu já comentei com vocês, é a possibilidade de internalizar cada vez mais as nossas linhas e depender cada vez menos dos nossos fornecedores externos, né? Por consequência, isso gera mais crédito de CMS e gera, né, ao longo, né, da passagem dos trimestres, uma margem bruta maior. Eu vou passar a bola aqui para o Elias. Bom dia, Elias. Satisfação aqui mais uma vez estarmos juntos. O Elias vai detalhar para vocês aqui os nossos números. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Estou bem animado aqui em falar desse primeiro TRI. Um TRI bastante intenso, né? Muita preparação para o ano. Nesse TRI a gente refletiu bastante coisa sobre o que deu certo em 2024. A gente ainda precisa melhorar muita coisa, então a gente refinou o plano que a gente tinha para tornar ele ainda melhor. E aí, reforçando nosso compromisso de excelência e busca aí de uma melhor governança, a gente trouxe novas contribuições aí para ajudar a gente em importantes decisões estratégicas e buscando sempre o que é o melhor para a companhia. Então, a gente instituiu, depois da última assembleia, o Conselho Fiscal e trouxemos aí 2 novos conselheiros independentes que já estão agregando bastante, juntamente com os 3 conselheiros que a gente já tinha e permaneceram no nosso conselho. Um desses conselheiros independentes que assumiu recentemente é o Luiz Quinta, profissional muito sênior, com experiência em diversos conselhos, experiência única no varejo, deve ser conhecido aí por alguns de vocês. E com ele aqui, junto conosco, as discussões de pontos e estratégias de expansão já estão muito mais ricas. E aí, falando especificamente do TRI, né, a gente teve 4 novas lojas Life inauguradas nesse trimestre. Por conta do calendário de feriados, a gente inaugurou 7 lojas Life em abril, então um pouco depois aí do final do TRI. E com isso a gente abriu então 11 lojas Life agora em 2025. Então, reforçando a presença da marca Life em algumas cidades que já tinham lojas Life, ou levando as primeiras lojas Life para diversas cidades aí e com bastante receptividade onde a gente tem entrado. A gente tem buscado isso... não, pode voltar. A gente tem buscado isso, analisando aí onde a gente tem oportunidade, baseado nas vendas online que a gente tem naquela região, ou pelas vendas que a gente tem na categoria Life dentro da Vivara que já tem naquela região. Prova disso é que das 11 lojas que a gente já abriu esse ano, apenas uma é na cidade de São Paulo e 5 são em cidades que não tinham lojas Life. Além disso, nesse trimestre, a gente entregou 5 retrofits de loja, um foco importante para a gente nesse ano, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente, potencializar as vendas que a gente tem nas mesmas lojas, porque historicamente esses retrofits
tem trazido uma venda incremental, um ROIC bastante atrativo e com risco de execução bastante baixo. Então, dentro do cronograma que a gente tem de entregar com qualidade, aí, entre 40 e 50 lojas ao longo do ano, a gente está selecionando os melhores pontos dos melhores shoppings do Brasil, que a gente ainda não está. Partindo para a receita, a gente vê que a receita bruta da Vivara continua consistentemente crescendo, por mais aí um trimestre. E a gente vê que nesse TI a gente atingiu aí quase 15% de crescimento de receita bruta, puxado por um crescimento de 16% nas lojas físicas e 8,6% no digital. A loja Vivara cresceu 13%, enquanto o Life cresceu 31%. Isso é possível com a abertura das lojas que a gente teve nesse período, mas também com o same-store sales das lojas, que cresceu aí saiu de 9,6% no primeiro TRI de 24 para 10,1%, aceleração de same-store sales. Eu vou dar mais detalhes do crescimento por canal na página seguinte, mas eu gostaria de ressaltar nesse slide aqui que a gente teve uma receita líquida crescendo mais do que a receita bruta, uma dinâmica conhecida aqui da companhia, que é o crédito presumido de ICMS, totalmente relacionado com a produção que a gente teve na fábrica. Nos últimos TRIs, né, a gente estocou mais nas lojas Vivara, viu diretamente o resultado disso no same-store sales dessas lojas, e naturalmente, nos próximos trimestres, esse crédito tende a reduzir, refletindo as menores compras que a gente já tem feito de ouro nos últimos meses e que podem ser vistas aí nas nossas linhas de fornecedores, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Fazendo uma analogia simples, né, da Vivara com a fazenda, a gente plantou no ano passado, a gente está colhendo nesse trimestre, gerando os créditos de ICMS e vamos ver o efeito da margem bruta quando a gente vender isso aqui ao longo dos próximos trimestres nas sazonalidades. E a gente espera que esse efeito ele seja offsetado pela evolução da internalização da Life, que a gente tem feito na nossa fábrica, com o aumento da produtividade que a gente tem conseguido, e também da margem bruta, que a gente espera ter uma redução dos custos da fábrica, uma vez que a gente deve reduzir a produção, e do CMV, quando isso efetivamente for vendido para o consumidor final. Em cima de tudo isso, né, a gente tem a implantação do centro de distribuição, que deve gerar novos créditos presumidos ao longo dos próximos anos, que está totalmente dentro do nosso cronograma de implementação, e a gente espera ver a evolução disso aí ao longo desse ano. Então, acho que essa normalização que a gente espera dos créditos deve gerar uma evolução saudável da nossa margem bruta, mostrando a grande maturidade que a gente tem no modelo fabril mais varejo, que é uma das grandes forças que a gente tem na Vivara. Então, com isso, a gente espera continuar buscando ganhos de eficiência, rentabilidade e melhorando aí o retorno sobre cada real investido de cada acionista, seja no capital de giro, seja nos investimentos da operação. Falando especificamente dos nossos dois principais canais, que são as lojas Life e as lojas Vivara, a gente vê que a gente atingiu aí 135 milhões de receita bruta, um crescimento de 31% versus o primeiro TRI do ano passado. Então, as vendas da Life, dentro das lojas Life, já representam 57,9% das vendas dessa categoria. Então, mostra um ganho da maturidade que a Life tem como marca própria, como loja própria. E a gente vê especificamente no same-store sales de Life, a gente já vê um efeito positivo que teve quando a gente trouxe novas opções de coleções que foram lançadas ao longo do ano passado, principalmente no final do ano passado. Então, a gente já vê esse efeito nas lojas e a gente tem agora, a partir de abril, já começou a chegar nas lojas os novos modelos de Moments, com preço já ajustado, e a gente espera que, a gente já está vendo aqui na sazonalidade, né? A gente começou aí com o vídeo do Dia das Mães, a gente já está vendo bons sinais de reação de venda desses novos modelos dos Moments, com as vendas que a gente tem visto aí nesses últimos dias. Partindo para a Vivara, a gente vê que a receita bruta atingiu 435 milhões de reais, um crescimento de 13% versus o primeiro TRI do ano passado. O crescimento de mesmas lojas atingiu 11%, um crescimento bastante sólido, num parque que já é bastante consolidado em lojas, o que nos ajuda a entender, né, que é a importância que foi ter os estoques certos
nas lojas com potencial de venda e trazendo a inovação constante que a gente tem, principalmente com o Duo e o Diamante Laboratório, como os principais exemplos disso, a gente vê que essa venda veio em lojas de armaduras, uma vez que essas novas inovações, essas novas linhas têm se destacado aí como preferência para os clientes. Não, pode passar. A gente vê aqui o canal digital, né? O canal digital ele teve um crescimento esse trimestre bem maior do que a gente viu no trimestre anterior. A gente saiu do crescimento de 3,5% no quarto TRI de 24, para um crescimento de 8,6% no primeiro TRI de 25, e aí, devido a algumas correções que a gente fez de rota, no processo de integração que a gente tem entre o site e o nosso sistema de gestão. E temos evoluído bastante para oferecer uma jornada cada vez mais integrada para os nossos clientes. Então, a gente vê que as vendas de OMS, né, ou seja, aquelas vendas que são realizadas no site, mas faturadas pelas lojas, então, o cliente vai lá na loja, ela já está representando 46% das vendas digitais, quase 47%, um aumento de 24 pontos percentuais versus o mesmo período do ano passado. A gente tem buscado ser muito mais assertivo nos investimentos de mídia e branding online, né, buscando aumentar os acessos do site, aumentar a conversão de vendas, e isso tem trazido uma maior recorrência de clientes digitais, com maior venda também para esses clientes aí que têm se tornado cada vez mais recorrentes. E como parte desses investimentos, né, mais assertivos, a gente vê que a ativação que a gente fez da nova embaixadora da Life, a Larissa Manuela, trouxe bastante engajamento nas redes, fez com que a categoria Life ganhasse share nas vendas digitais, saindo de 37,8% a 40% das vendas digitais. A gente teve um crescimento de lucro bruto, né, de 20% versus o primeiro TRI do ano passado, com a margem bruta comparável, semelhante, aí, né, basicamente semelhante ao que a gente teve no ano passado, com um ganho pequeno aí de 0,1 ponto percentuais na linha de CMV. E a gente vê que o aumento do headcount da fábrica foi totalmente offsetado pela contabilização do GGF, um efeito que a gente já esperava. E isso principalmente porque a Life só começou a atingir a produtividade que a gente esperava na fábrica agora nesse primeiro trimestre. Então, a gente viu que a gente teve que, no final do ano passado, reforçar a importação para manter as lojas Life estocadas. Então, portanto, passando agora pelo DRE nesse primeiro TRI, uma vez que as mercadorias chegaram nesse primeiro TRI, as taxas de nacionalização e que farão com que as lojas Life estejam totalmente estocadas para a sazonalidade agora de mães e namorados. E vale ressaltar que acho que esse ganho de produtividade que a gente teve na fábrica, né, com o aumento de headcount acontecendo ao longo do ano, mas se estabilizou aí no quarto TRI e no primeiro TRI, tem acontecido, né? Então, a gente vê a taxa de refúgio reduzindo, a gente vê a quantidade de horas extras reduzindo e a quantidade de peças produzidas por dia aumentando. Então, isso reforça a relevância que é a gente ter o investimento na fábrica, o retorno que a gente vê é um ganho de escala rápido, importante e consistente, com esse menor refúgio e a menor dependência de produtos importados. A gente teve um crescimento de 54% no EBITDA, atingindo aí 18,8% de margem EBITDA, representando 4,1 pontos percentuais de aumento de rentabilidade, o fruto aí da maior eficiência operacional, principalmente na linha de despesas de vendas e na linha de G&A. Despesas de vendas, a gente continua sendo mais eficiente na linha de pessoal e na linha de G&A e na linha de marketing também, né? A gente, como eu falei anteriormente, sendo mais assertivo aqui nos investimentos de marketing. E no G&A, na linha de pessoal, a gente tem continuado bastante diligente para a gente manter os ganhos que a gente teve em 2024 e buscar sempre novas alternativas de ganho de eficiência.
E como resultado disso tudo, né, o lucro líquido nesse trimestre mais que triplicou, indicando aí já um novo patamar de rentabilidade da Vivara. E esses resultados, eles demonstram a robustez do nosso negócio, a robustez do modelo de negócio fábrica, varejo, integrado, e a nossa capacidade de aliar esse crescimento que a gente tem trazido com o aumento de rentabilidade. Esse trimestre a gente teve um CAPEX menor do que ano passado, fruto aí de uma eficiência maior na alocação de capital, buscou gastar menos em cada real investido, cada investimento por loja, investindo na eficiência da fábrica. E dentro também do que era esperado, a gente teve um consumo de caixa com o reforço aí dos produtos importados na Life, e também de relógios, a sazonalidade agora do Mães e Namorados. Com o pagamento na linha de fornecedores das compras de ouro e prata que a gente fez no ano passado, e que desde o ano passado a gente passou a classificar como empréstimo, uma vez que a gente fez novas negociações aumentando o prazo de pagamento dessas compras com os fornecedores. Então, e a gente já consegue ver naturalmente que esse consumo de caixa ele acontece também porque a gente tem comprado menos matéria-prima, né? Menos ouro e prata ao longo desse TRI, que se refletiu também, tem se refletido ao longo agora de abril e maio. Com isso, né, o efeito disso tudo é que a gente vê uma dívida líquida aumentando, na proporção do que aumentou o risco sacado, mas vale destacar que esse aumento, né, da dívida líquida, ele não representa um aumento estrutural da dívida líquida. Ele é um aumento, ele é só uma mudança na contabilização, né, a forma com que a gente fazia a contratação do empréstimo do risco sacado, essas operações com os fornecedores, estão mantendo nossa alavancagem aí dentro de patamares bastante saudáveis. Então, com isso, vou voltar aqui a bola para o Ícaro, que vai falar um pouco das perspectivas aí que a gente tem para 2025, olhando para frente. Obrigado, Elias. Só numa ordem cronológica aqui, né? Primeiro vamos falar da sazonalidade, do que a gente tem visto aqui no segundo TRI. Alguns dias atrás a gente fez uma live especial aqui de Dia das Mães, onde a gente uniu as nossas quase 4.000 colaboradoras na ponta. Foi um dia bastante especial para nós. A gente veio se preparando muito, né, para esse Dia das Mães. O Dia das Mães ele não começa agora, ele já começou lá atrás, com o nosso processo, né, de produto, de inovação, depois a nossa campanha de marketing, a nossa produção em paralelo. Então, a gente produziu bastante, de fato, para atender às nossas necessidades de volume. Colocando isso em perspectiva, o que a gente tem visto até agora, né, até o dia 8 de maio, é um mês, né, de maio bastante satisfatório, e um trimestre, né, independente do descasamento de feriados ou não, bastante satisfatório também. Então, a gente está até então bem feliz aqui com o que a gente tem visto com a evolução desse segundo trimestre. Tá? Para 2025, eu vou passar aqui um pouco sobre aqueles pilares que a gente já vem comentando com vocês, né, os nossos 5 pilares, que são os pilares focos de atuação do ano. Então, o primeiro deles é, de fato, o contínuo aumento do nível de serviço. Ele é um dos mais relevantes aqui. A gente tem trabalhado duro para aumentar o nosso nível de satisfação dos clientes, né? E isso já tem surtido efeito em todas as áreas de contato com o cliente. Assistência técnica, o saque, a logística, né, que é basicamente o reflexo do e-commerce, do digital, e principalmente as lojas, né, voltando a fazer os treinamentos presenciais com vendedoras e gerentes. Então, isso já tem dado muitos frutos para nós aqui na satisfação dos clientes. O segundo grande pilar é a evolução das alavancas operacionais, e aqui a gente quebra ela em algumas atividades, né? A primeira delas é a diligente gestão de despesas. A gente tem feito um trabalho bastante satisfatório, a gente vai continuar tendo esse foco para que cada vez mais a gente ganhe escala, ganhe eficiência de despesas.
O segundo deles é o aumento de produtividade fabril, para aumentar a verticalização da produção, principalmente da Life. Então, a gente já atingiu agora, no primeiro trimestre, uma marca bastante importante para nós, que era essa marca de 23 mil peças produzidas por dia na Life. Então, agradeço aqui aos nossos colaboradores da fábrica, que têm se esforçado bastante com isso. A gente diminuiu as nossas taxas de refúgio e isso vai refletir cada vez mais no nosso aumento de produtividade, que é bastante importante também. E a terceira grande alavanca desse pilar é a evolução do plano de otimização tributária. Então, o Elias já comentou com vocês, a gente está aqui bastante avançado no nosso plano para que a gente comece a colocar isso em prática e nos próximos trimestres a gente vai ver um benefício bastante importante vindo dessa alavanca. Tá? Então, vamos para o nosso terceiro pilar, que é o pilar de inovação, né, do nosso portfólio de produtos. E aqui a gente quebra ele em dois. O primeiro deles é o portfólio de produtos para adequação ao poder de compra. Isso não é uma novidade para nós, né? Ao longo dos últimos 60 anos, o preço da commodity ele evolui bastante, né, do ponto de vista da grama, tanto do ouro quanto da prata, e a gente faz basicamente um design to value para adequar isso ao bolso do nosso consumidor. O que a gente tem dividido com vocês é a nossa intenção de aumentar, né, as coleções, a relevância das coleções Duo, né, do prata ouro, e do diamante de laboratório. O que a gente viu aqui, né, no final, em meados de março, a gente começou a intensificar a comunicação dessas campanhas e também a maneira que a gente expõe isso dentro de loja. E em poucos dias a gente viu a relevância desses produtos duplicarem, né, na categoria de joias. Então, foi um golaço e isso está dando bastante certo. A gente entende que isso só vai aumentar, se potencializar cada vez mais até o final do ano. Tem uma última questão aqui, dentre, né, a acessibilidade aqui, tornar, né, enfim, ir de contra ao poder de compra, que é a prata Vivara, a gente chama internamente de prata joia, né? Então, a gente sabe que é natural sofrer uma canibalização, né, da categoria Life dentro das lojas Vivara, quando a gente abre outra loja Life no shopping. Para que a gente atenue isso, a gente está intensificando agora o lançamento de mais coleções de prata Vivara. Eles têm um ticket médio bastante similar, né, e tem uma aceitação muito grande, né, principalmente do ponto de vista de volume para nós. Então, ao longo dos próximos trimestres, a gente vai começar a enxergar esse benefício também, né, essa atenuação do efeito de canibalização. A segunda grande atividade aqui no nosso pilar de inovação do portfólio de produtos é a renovação do portfólio atual. Então, a gente já comentou com vocês, coleções de Life a gente já veio fazendo desde o finalzinho do ano passado, muito mais forte no primeiro tri desse ano. A gente abriu uma boca bastante importante em Life, de praticamente 15 pontos percentuais entre coleções e Moments, entre os dois desempenhos, se comparado ao ano anterior. Então, deu muito certo esse lançamento, essa renovação que era necessária no parque de coleções. Já começou a dar certo com Moments. Então, a gente tem visto agora no segundo tri bastante satisfatório do ponto de vista tanto de joias, mas principalmente de Life também. Os nossos dois últimos pilares aqui para a gente abrir para perguntas, então, expansão do parque de lojas. A gente está em linha com o nosso guidance do ano, entre 40 e 50 lojas. O que a gente tem visto aqui tem uma taxa de ocupação bastante importante nos shoppings. A gente já abriu 11 lojas no ano e a gente vai dar continuidade disso ao longo dos próximos trimestres aqui. Tá? Então, indo para o nosso último pilar, que é a gestão de estoques, a gente tem um slide para isso aqui, só para detalhar um pouquinho melhor, né? Gestão dos estoques, a gente quebra em duas grandes frentes aqui. A primeira delas a gente já se estocou do ponto de vista de matéria-prima ao longo dos últimos meses, então a gente vê aqui um incremento de matéria-prima percentualmente bem menor do que em relação a produtos acabados. Então, a gente está transformando essa matéria-prima
em produtos acabados. Reflexo disso é a obtenção de maiores créditos de ICMS. Como que a gente vai, né, endereçar a otimização dos estoques até o final do ano? Assunto bastante importante para nós aqui. Então, o primeiro deles, que eu já comentei, é a redução do volume de compras de matéria-prima. A gente já tem, né, um volume bastante saudável dentro de casa. O segundo deles fala com a linha de produtos acabados. Então, no ano passado, ao longo dos últimos 2 trimestres, principalmente em joias, a gente se estocou bastante em algumas lojas. Isso deu um reflexo muito positivo em same-store sale, mas a gente teve ainda algumas joias, principalmente de quilatagem alta, solitários, que para algumas lojas não tiveram uma velocidade de giro alta. Porém, essas mesmas joias são muito relevantes em outras lojas. Então, a gente está fazendo uma redistribuição desses produtos entre lojas. A gente já está vendo uma velocidade de vendas aumentar. Isso começou no final de março. Então, já é um outro efeito positivo aqui, né, explicando o nosso segundo trimestre, a nossa boa performance. E, por fim, no nosso plano de otimização de estoques, é o derretimento de produtos de giro lento, porém apenas daqueles que estão super estocados. Então, a gente tem aqui mais ou menos, né, a grosso modo, 8% do nosso estoque nessa camada aqui de produtos de giro lento super estocados, aonde a gente vai, né, fazer o derretimento disso e vai caminhar com a produção de produtos de alto giro, de modo que a gente gere mais valor para a companhia ao longo dos próximos trimestres. Então, perspectiva geral, a gente está bastante satisfeito, né, com esse primeiro trimestre. A gente está acima do nosso plano desenhado e a gente entende também que os próximos trimestres eles vão continuar, né, com essa expansão tanto de rentabilidade quanto de resultado versus o ano anterior. Eu fecho aqui a nossa perspectiva e passo a bola para vocês do ponto de vista, se vocês tiverem alguma pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela e então você deve ativar para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Dani, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de margem bruta, assim, se a gente puder falar da dinâmica olhando a comparável, só para a gente ter esse fluxo de continuidade da evolução dela. Assim, quando vocês falam, e aí, Ícaro, você trouxe o comentário de que o share da Duo, de diamante de laboratório, tanto aqui no seu comentário quanto no release, está ganhando bastante share, vocês têm feito repasse de preço, têm sido inclusive mais ágeis do que a companhia historicamente foi. É, enfim, coleções indo melhor na Life do que Moments, todas essas dinâmicas, pelo menos na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, deveriam ajudar bastante margem bruta, né? E aí nos surpreende que ainda ela está tendo um ofensor importante, eu entendo que a fábrica mas mesmo assim, na parte de produto, a gente não vê essa melhora que talvez fosse esperada. Então, é entender um pouquinho como que a gente pensa nesses todos moving parts e também quando que a gente começa a ver, de fato, isso se traduzindo numa melhora de margem consolidada para frente. E aí, uma segunda minha, talvez seja um pouco mais para o Elias, é esse movimento que vocês estão fazendo do risco sacado, né? Assim, queria entender um pouquinho melhor se é uma questão de atratividade de custo financeiro, enfim, e também se vocês vão abrir o quanto que isso está deixando de impactar o custo e aí sendo refletido na parte do resultado financeiro, também para a gente ter um pouquinho melhor essa visibilidade dessa evolução de margem bruta comparável.
Essas são essas duas. Obrigada. Vou começar com a margem bruta aqui, Elias e Caio, fiquem à vontade para me complementar. É um mix de questões aqui, né? A primeira delas é a gente, em relógios, né, que tem um markup menor do que o de joias e de life, a gente tem visto uma expansão quase que 3 vezes maior, né, do ponto de vista de aceleração de vendas do que joias e life e as demais categorias, acessórios também. Então, isso naturalmente puxa um pouquinho a nossa margem bruta, mas ele é beneficiado pelo bottom line. O que a gente já explicou para vocês ao longo dos últimos tris, né, e a gente consegue ver isso com o offset do GGF, de fato, a gente teve que aumentar o nosso headcount para atingir os patamares, né, de produção aqui a gente necessitava, principalmente na live. Então, hoje, né, esse foi o primeiro trimestre que a gente atingiu o que a gente precisava, do ponto de vista de peças, de 23.500 peças por dia. Então, naturalmente, ao longo dos próximos trimestres, a gente vai ver 2 efeitos aqui. O primeiro deles os headcounts vão ficar numa base comparável. Então, a gente não vai ter mais esse pênalti. O segundo deles a gente vai começar a ver, né, uma passagem no nosso DRE de produtos com um CMV mais barato. Isso tanto é uma verdade que o nosso crédito de CMS ele já vem na cabeça, né, quando você aumenta a sua produção. Acho que te respondi aqui. Para complementar, acho que vale. A linha de pessoal, acho que está clara, era esperada, a pressão existe no primeiro tri, no segundo tri com um pouco menos de intensidade, terceiro tri em diante 100% normalizada, e na verdade a gente vai ter um benefício, a gente está mais produtivo. O que a gente teve neste trimestre, Dani, o efeito da importação realizada no final do ano passado, porque a gente não teve o nível de produtividade lá no final, que a gente está tendo agora, a gente precisou trazer mais produtos importados, passou na margem, isso machucou um pouco a margem nesse primeiro trimestre. Mas tanto que a gente fez questão no bridge de expurgar os efeitos. Então, se eu tiro a importação da jogada, eu vi ali um avanço. Você vai falar, putz, qual é o tamanho do avanço? No mix que a gente tem de relógio crescendo, que está crescendo, está aqui dentro. E só para desenhar no plano do ano, a expectativa era esta mesma. A minha dinâmica de evolução de margem bruta é gradual. Agora, com a produtividade certa, reduzindo a pressão de pessoal e o mix de life acelerando também, porque isso é um fator importante. Se eu tenho uma life com Moments entregando os same-store sales que coleções está entregando, eu tenho a categoria life crescendo, isso com certeza no plano vai ajudar. E os fechamentos dos próximos tris que vão te dar a resposta no fim do dia, não vai ser a gente. Mas está no desenho do plano justamente por conta disso. Fator novo aqui, talvez, na análise de fora a importação que a gente fez ali para dar conta de abastecer as lojas tem um pênaltizinho, isso a partir de agora já entra em regime. Tem um slide na apresentação que fica bem claro isso, como que a gente veio evoluindo a nossa produtividade em peças por dia na live. O primeiro tri do ano passado foi 11 mil, depois 14, 16 e assim por diante. Então, a gente vem ganhando bastante escala e agora a gente chegou no patamar de que a gente acredita, né, estar adequado para atender a nossa demanda interna aqui de vendas. E desculpa, só para deixar... Desculpa, Elias, que aí só para fazer um follow-up aqui. E aí, só para talvez deixar uma clareza um pouco maior, a gente vê essa evolução, né, Ícaro, fica bem evidente no release, mas não fica tanto na margem bruta. Então, também acho que esse é um ponto que, por mais que a produtividade está melhorando, a gente não vê essa pressão diminuindo, pelo contrário, né, na fábrica. Então, é um ponto que talvez essa é uma dificuldade. E só para ajudar a gente, talvez, fazer alguma conta de mix de produto, qual é o gap de coleção e moments dentro da Life, em termos de margem? E qual é o gap de duo também? De margem? Oi? De margem. Assim, porque em teoria ele deveria estar ajudando, né? Assim, tanto coleções quanto duo, enfim, são coisas que ajudam dentro do, assim, a margem deveria ser bem melhor, por ser menos commodity. Ajudam na margem Vivara, é verdade, ainda estão ganhando representatividade, tem aumentado de maneira importante, ainda não sobre uma base pequena. Representatividade de uma base pequena. Para te dar um exemplo aqui, o que relógio está crescendo versus o que duo e diamante está crescendo, o efeito quase que é netado, para te dar um pouco de representatividade. A categoria de relógios é a categoria que é a menor margem entre as demais, de maneira importante.
mas é uma fonte importante de cross-sell, ou seja, a gente não está só discutindo margem, a gente está discutindo o crescimento como um todo. Então, é uma combinação aqui que a gente quer explorar ao longo do tempo. E aí, acho que explicando um pouco sobre a dinâmica do risco sacado, é algo totalmente focado em aumentar as alternativas de melhores uso do capital disponível da companhia. Então, no final do ano passado, a gente fez várias compras de ouro e prata relevantes, e aí a gente sentiu desde o ano passado, com a melhora do mercado de capitais, a melhora dos spreads, uma grande vontade dos bancos aí de emprestarem dinheiro para a companhia e estarem mais próximos da companhia. Então, a gente entendeu que era muito bom para a gente trazer aqui esse aumento de prazo, com taxas bastante saudáveis, para financiar esse crescimento de estoque que a gente teve no final do ano passado, que se refletiu no ano passado e foi produzido nesse trimestre, né, refletindo aí no crédito presumido. Então, a gente não é algo que a gente é tão grande assim dentro imaterial, né? São poucos meses aí de aumento de prazo, então não é tão material assim para a gente fazer um disclosure tão relevante dentro da DF, mas é algo que a gente pode estudar, sim, sem problema nenhum. Tá ok, obrigada. Nossa próxima pergunta é do Rodrigo Gachim, do Itaú BBA. Rodrigo, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira delas, Ícaro, eu queria voltar no seu comentário sobre vendas satisfatórias que você mencionou para o segundo TRI, mas só para entender um pouco melhor se o entendimento está correto. Ao longo da apresentação você mencionou alguns pontos, né? Uma maior expansão agora em abril de life, tem esse ponto de gestão de estoque, né? Enfim, que aparentemente também está ajudando vendas. Então a minha percepção, a minha leitura, né? Obviamente sem nenhum guidance numérico, mas é de uma melhora de vendas, eventualmente uma aceleração de vendas no segundo TRI, dado toda essa gestão de estoque, de produtos, de assortment que vocês estão fazendo. Então só queria tentar entender um pouco melhor se faz sentido esse entendimento, se esse satisfatório é justamente nessa linha de aceleração. Essa é a primeira dúvida. E a segunda, em margem bruta, quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, né? Então, melhora de fábrica, diluição potencial de pessoal, mudança de crédito de subvenção, como que vocês imaginam o caminho de margem ao longo do ano, né? Também de maneira quali, mas vocês estão confortáveis em cravar que esse primeiro TRI, né, essa pressão de margem foi embora, ou é daqui para melhor? A dinâmica melhora mais no segundo semestre, para o ano full como fica? Como é que vocês estão pensando isso via orçamento de vocês agora, já com esses 5 primeiros meses do ano, ou 4 primeiros meses do ano já passados? São essas duas. Obrigado, Gacim, pela pergunta. Vamos lá. Do ponto de vista de vendas satisfatórias, né, o meu comentário, a gente está bastante satisfeito, sim. Tem entregue acima do que a gente se planejou, tá? E aqui, cross, basicamente, as 3 grandes categorias que a gente tem, joias, lives e relógios, tem um efeito mais satisfatório aqui em live, né? Principalmente pela combinação aqui de lançamentos em moments, um pequeno repasse de preço que a gente fez na categoria também, o lançamento das coleções que a gente já tinha feito no passado. Joias continua desempenhando bastante bem, né? Muito pautado no nível de estoques que a gente colocou para dentro ao longo dos últimos trimestres. Então, a gente se preparou bastante bem do ponto de vista de quantidades. A gente repassou os preços necessários que eram para ter sido feitos, dado o aumento da commodity. Somado a isso, a gente vem lançando, né, coleções bastante que tem tido bastante aceitação. Então, sim, a tendência, né, é bastante satisfatória, sem guidance nenhum de números, mas a gente está bem feliz aqui vis-à-vis ao primeiro TRI, tá? A segunda pergunta com relação à margem bruta, a tendência, né? O que a gente tem visto aqui com relação ao nosso plano, a gente está até um pouquinho acima do nosso plano, a gente vai ver nos próximos trimestres, né,
a gente vai parar de sofrer a pressão do ponto de vista de aumento de headcount, que foi 1,4 pontos percentuais nesse trimestre, né? No segundo trimestre, a gente ainda não estava com uma base comparável, a gente abriu o número de headcounts lá para vocês. No terceiro e no quarto trimestre, a gente está com uma base 100% comparável, com um número maior, muito maior, né, de produtos sendo produzidos dentro de casa e cada vez ganhando mais produtividade, né? Então, a gente abre para vocês lá também a taxa de refúgio, como que ela se comporta. A gente não abriu para vocês o número de horas necessárias para fazer essa produção, mas o número, por exemplo, de horas extras que a gente tinha, ele já se reduziu em 3 vezes versus o último trimestre do ano anterior. Então, a gente tem ganho, sim, bastante eficiência, e isso vai se refletir ao longo dos próximos trimestres. E, obviamente, que o nosso plano ele tem expansão tanto de margem quanto de número absoluto versus o ano anterior, e a gente está bastante satisfeito com ele, a gente está acima do desenhado aqui internamente. Esse efeito da margem acaba sendo mais potencializado pelo forte crescimento que a gente teve da fábrica, né? Então, ao longo dos próximos trimestres, quando a gente tiver as sazonalidades chegando, as vendas vindo, a gente espera que esse efeito do aumento que a gente teve da fábrica seja reduzido, o crédito presumido vai reduzindo ao longo do tempo, né? A relevância dele dentro da receita líquida vai reduzindo ao longo do tempo e, consequentemente, a margem bruta deve ir evoluindo, aumentando ao longo dos próximos trimestres. Super claro, excelente. Ícaro, Elias, obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta é do Eric Huang, do Santander. Eric, iremos enviar um comando para habilitar seu áudio e seu vídeo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegar nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira, acho que olhando um pouco mais para esses comentários, acho que voltando um pouco, né, nos comentários que vocês fizeram aí, principalmente de Life, olhando para aquele comentário no release, né, do quão melhor, né, tinha sido o same store ali em coleções no primeiro tri, acho que dá a entender ali que pelo menos momentos naquele período estava mais devagar, né? Então acho que aqui é só entender um pouco melhor quando que vocês esperam, né, ou se a gente já está talvez vendo, né, um fechamento desse gap em termos de same store nas duas, dado aí todos esses ajustes operacionais que tem vindo, as novas coleções em Moments principalmente, e aí em cima disso também, olhando para Life, né, quando que a gente pode ver talvez potencialmente um fechamento, né, do gap de same store sales que a gente tem visto, principalmente nesse tri, né, entre Life e Vivara. E aí a segunda pergunta, indo em relação aí ao gap, né, entre receita bruta e líquida, acho que nesse tri a gente tinha ainda essa expectativa, né, de que ele fosse relevante, veio um pouco mais do que a gente esperava. Então, só olhando para os próximos trimestres, né, a gente esperava aí talvez que tivesse um fechamento, né, full talvez desse gap, dado as bases aí mais comparáveis, mas entender se potencialmente a gente pode ver ainda a manutenção de algum gap, dado que talvez esse volume de produção interno esteja aí talvez um pouco maior, né, do que a gente estava esperando. Então, só para ajudar a entender um pouco mais isso, até porque no fim do dia parte disso se reflete também, né, no restante do P&L aí, né, dado o maior volume de benefícios. Obrigado. Obrigado, Eric, pela pergunta. Eu vou começar aqui pela vendas Life. Então, a gente viu, sim, né, um distanciamento importante entre coleções e Moments. Coleções representa quase 60% da nossa venda de Life. Teve um desempenho bem importante, né, muito pautado pelas novas coleções, os novos lançamentos, e isso continua numa tendência positiva. Moments, a gente tem duas grandes oportunidades aqui, né, e olhando para frente, a gente já começou esse movimento lá no final de março,
que é o repasse de preço, né? Então, a gente repassou o preço e, naturalmente, isso traz mais same store, uma categoria razoavelmente inelástica. E a segunda delas é a chegada do novo portfólio nas lojas. Começou a chegar no final de abril. Abril foi um mês onde a gente tem bases diferentes versus o ano passado, por conta do feriado. Mesmo assim, a gente teve um resultado que a gente está em linha com o nosso plano. E o que maio tem mostrado é um resultado bastante satisfatório, né? Então, a junção do quarter aqui deixa a gente bem satisfeito até então, né? Do ponto de vista de same store de lojas Life. A gente está vendo, então, aí um gap de coleções e moments se fechando, e a tendência é que até o final do trimestre tende a se fechar. E a gente olha para um same-store sales Life como um todo se beneficiando desse movimento em moment, mas também que acho que tem oportunidade até até o final do segundo tri, entrando lá no começo do terceiro tri, ter um desempenho gradualmente melhor, porque não só agora tem o moment reagindo, como a produtividade que a gente alcançou agora no final desse primeiro tri nos permite fazer o movimento de aumentar o estoque das lojas Life, coisa que a gente ainda não conseguiu executar, dado que ainda no final do ano passado a gente não tinha conseguido chegar nesse patamar de produção. Nesse patamar de produção que agora atingimos, nos permite chegar na virada do semestre projetando aí algum aumento de estoque nas lojas Life, que permite, igual vimos em Vivara movimento, talvez não de mesma intensidade, mas que permite a gente ali fazer os movimentos para trazer isso em um same-store sales que tende a ser melhor. E olhando para a dinâmica de receita bruta e líquida, de fato, agora esse primeiro trimestre você viu uma discrepância aí de crescimento percentual de líquida bem maior do que bruta, como a gente já vinha comentando. Isso tende, ao longo do ano, diminuir, ou seja, ainda vou ter no segundo trimestre uma dinâmica de receita líquida maior que bruta, mas acho que e o terceiro trimestre isso se inverte. Mas acho que o que vale trazer é que, estruturalmente, como eu estou internalizando mais, o meu percentual de receita de subvenção tende a ser maior do que era no passado. Ainda assim, o efeito no terceiro trimestre, como eu produzi muito no terceiro trimestre do ano passado, tende a ter essa mudança de dinâmica, ao mesmo tempo que temos todo aquele roadmap, a gente está ali fazendo um trabalho com um novo centro logístico de implementação, de acordo com o plano. Isso tende a fazer uma dinâmica que compense, ou seja, não vai ser necessariamente uma inversão de uma receita bruta crescendo percentualmente muito mais do que a líquida, dado esse novo elemento que a gente tende a pôr de pé uma vez concluído aí todos os processos do plano. Não, boa, obrigado. E só um follow-up no comentário de aumento de preços, né, de repasse, na verdade, né, de preços em moments. Acho que lá atrás a gente teve algumas conversas, né, só olhando um pouco para esse equilíbrio, né, de repasse de preços, aumento de preços e como é que vocês olham para volume. Acho que vocês tiveram, talvez, em alguns produtos específicos, né, voltar um pouquinho atrás em termos de aumento, só entender como é que está esse equilíbrio hoje, como é que vocês estão enxergando aí do lado da cliente, né, a receptividade em relação a esse aumento de preços. A gente fez esse movimento em Vivara, teve um bom reflexo na dinâmica volume e preço da categoria Vivara no primeiro tri versus o que tinha sido no quarto tri. Em Life, a gente viu aqui que tem que ter uma oportunidade, que o Icaro até comenta, de a gente colocar o repasse de preço em moments. E a gente viu que tinha esse espaço permitido, o que significa que eu estou bem em volume. Mas eu acho que é mais ou menos essa trajetória. Basicamente, o exercício foi mais focado em Vivara, a gente fez esses ajustes finos e o desempenho de volume, a dinâmica do primeiro tri foi melhor do que a dinâmica do quarto tri. Não, tá ótimo. Obrigado aí pelas respostas. Nossa próxima pergunta é do João Pedro Soares, do Citi. João, enviaremos um comando para que você possa falar. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa aí, demora a entrar aqui, o sistema é meio lento. Não, acho que o pessoal endereçou os principais pontos aí. Só para deixar claro, assim, para ver se a gente entendeu algumas coisas. Se você excluir o mix, o efeito mix, o que foi o impacto? O quanto que variou a margem bruta comparável ano contra ano? O que a gente fez foi, incluindo o mix, tirando esse efeito de importação, a gente ganhou 0,1 de CMV.
Ou seja, se eu tirasse o efeito mix, a margem bruta teria até aumentado mais. A gente não abre de propósito o efeito mix, mas para você ter uma ideia, a minha margem Vivara roda ali em torno de 68%, 69%, uma margem light perto dos 80%, enquanto que eu olho para um efeito de relógio entre 45%. Acho que com esses grandes números você consegue extrapolar. Mas é que mesmo com o mix, eu tiro o on-off de importação, dada a dinâmica fabril que a gente explicou, o CMV puro gerou eficiência. Ele tende a gerar mais, a partir do momento que aí eu não vou ter esse efeito de importação, eu vou ter um trabalho de pessoal que vai me ajudar, esse vai vencer na margem toda, não precisa ficar destacando elementos. Mas o ponto é que a gente tem trabalhado com a precificação inteligente e assertiva, os volumes têm vindo, a gente tem sempre atento nos acertos para fazer qual é o trade-off correto de preço e volume, especialmente em ouro. Então, ao longo dos trimestres, a dinâmica de margem bruta tende a ser cada vez melhor. Entendi. E aí, assim, quando a gente olha essa receita de subvenção, Caio, assim, a cabeça aqui, e, né, Elias e Ícaro, assim, quando a gente olha aqui essa receita, pelo que eu entendi, então, assim, a gente vai ver esse efeito diminuindo ao longo do tempo até vocês botarem de pé o CD em Minas, né? Assim, como é que a gente é isso? A cabeça está certa? Em Minas, quem está falando é Oh, você. desculpa, Minas não, enfim, Tem o não sei Leão, se, na verdade. O CD enfim, nós vamos ver. enfim, Ainda não enfim, avisamos. enfim. E eu acho que vale destacar, na receita de subvenção, se a gente compara, vamos excluir dezembro da conta, porque dezembro tem férias positivas na fábrica, então eu produzo menos. Se eu pego novembro, outubro e setembro, o meu volume ali de receita de subvenção foi de 100 milhões de reais. Se eu olho para esses 3 meses agora de 2025, foi aproximadamente 81 milhões, tá divulgado no release. Ou seja, a fábrica atingiu um nível de produtividade, etc., mas ela já começa, no relativo, a partir de agora, a produzir percentualmente menos do que ela produziu no segundo semestre do ano passado. Isso vai fazer com que essa dinâmica, esse gap de receita bruta e líquida, percentualmente falando, tende a não ser tão grande quanto foi no primeiro tri. A ponto de, no segundo semestre deste ano, a minha dinâmica já seria inversa, em relevância de produção do segundo semestre desse ano versus o que foi o segundo ano passado. Só que, neste momento, tudo correndo como planejamos, a gente vai estar ali já colocando de pé esse plano, que a gente vai abordar com mais detalhes uma vez todo completo, que tende a offsetar essa inversão e tende a manter um nível de receita de subvenção vindo daí, que hoje não existe. A gente vai ter os dois ganhos, né? O ganho do aumento da margem bruta, sem perder a receita de subvenção. É importante, quando o Elias fala grande aumento de margem bruta, é porque eu estou agora produzindo mais receita de subvenção no curto prazo. Eu vou vendendo esse cara no futuro ao longo do tempo. E essa produção em casa é mais barata do que a produção importada. Então, isso vai me beneficiar na margem bruta. Em condições normais de temperatura e pressão, eu estaria perdendo receita de subvenção e aumentando a margem bruta. Mas como eu vou ter a operação logística adicional, eu vou adicionar a receita de subvenção que eu estaria reduzindo pela produção relativamente menor. Não sei se ficou claro. Tem uma coisa que não foi citada aqui, perdão, que é a produção, né, a maior da Life. Então, a gente tem produzido o dobro do que a gente produzia no ano passado e isso veio para ficar, né? É uma produção que ela continua gerando crédito e gera um CMV melhor também. Se a gente for olhar os dois combinados, né, quiser colocar o crédito dentro do CMV, no final, uma melhora de margem bruta, né? E essa diferença veio para ficar. A gente precisa dessa demanda. A gente não está se sobreestocando, né? Se superestocando. A gente precisaria até mais, a gente ainda não consegue atingir esse patamar, mas a gente está num caminho bem acelerado e importante para isso. É que um ponto assim, se você continuar, que um segue o outro, né? Que a gente está tentando pensar, acho que muitos investidores pensam, tentando isolar os efeitos da receita de subvenção e pensar na margem bruta, né? Negócio. Só que ao mesmo tempo tem muito a dinâmica da produção em si vai acompanhar a receita de subvenção. Então a gente não vai conseguir isolar efeito de um do outro, né? Acho que a pergunta natural seria: você consegue expandir como é que seria a trajetória de margem bruta ex o efeito de receita de subvenção, né? Mas, enfim, essa pergunta acaba sendo irrelevante para essa questão de um estar acompanhado do outro, né? Acho que a dinâmica de margem bruta é um pouco que a gente já falou, né? Aumento de lucro bruto e aumento de margem bruta ao longo do ano.
Maiores detalhes a gente puxa um call. Pronto, a gente alinha. Beleza, desculpa aí, pessoal, acabei me estendendo aqui, perdão. Nossa próxima pergunta é do Vinícius Strano, do UBS. Vinícius, enviaremos uma solicitação para que você possa falar. Bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa aqui a demora. Obrigado aí por pegar minha pergunta. Bom dia, Ícaro, Elias, Caio. Só voltando aqui no tema de margem bruta, vocês estão com um volume muito grande de estoque, né? E o preço, ele continua subindo recentemente. Queria perguntar se isso poderia ser uma alavanca, né, para ajudar, né, a margem bruta, dado que vocês também estão repassando o preço, a vir talvez um pouquinho melhor do que o que vocês já imaginavam, né? E só para confirmar se esse efeito de 60 bps das importações, a partir do segundo tri, ele já deveria ser praticamente anulado, né? E a questão de custo do pessoal também, basicamente, ficar totalmente comparável. Então, só queria confirmar esse entendimento. E só para voltar também no tema de receita de subvenção, o patamar que a gente vê ali em 2024, né, como percentual da receita bruta, né, pelo que a gente vê aqui, né, próximo de 8%, seria um patamar assim que vocês enxergam mais normalizado, né, excluindo todas as alavancas aqui, né, de eficiência, na parte de impostos que vocês comentaram. Então, só esse follow-up aqui também. Obrigado. Bom, Vinícius, a gente comentou, né? A trajetória da receita bruta é de gradual evolução, uma vez que eu vou estar passando na minha DRE os produtos produzidos internamente, então faz sim sentido como evolução, mas está bem em linha com o plano, ou seja, não nada acima do esperado do plano, se era essa a pergunta. E olhando um pouco para a dinâmica de receita de subvenção, tendo maior volume de produtos produzidos em Manaus, eu tendo a ter uma receita de subvenção percentualmente mais relevante do que eu já tive historicamente. Então, não vou te cravar número, mas eu tendo a ter uma dinâmica percentualmente mais representativo do que o histórico da companhia ao longo dos próximos, estruturalmente, de agora em diante. E aí só na questão de imposto imposto não, de volume de importações, que vem um pouquinho maior, né, esses 60 bips, isso praticamente a partir do segundo tri, acho que é algo que a gente já não teria presente, né? No terceiro trimestre, a gente teve, a gente não estava conseguindo atender a demanda necessária para suportar a live, a gente teve que fazer uma escolha entre ter rupturas e entre comprar, né, importar isso. Obviamente que a gente escolheu importar, isso tem um efeito no curto prazo, a gente vê uma diminuição disso nos trimestres seguintes. Perfeito. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta é do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Alexandre, enviamos uma solicitação para que você possa falar. Alexandre, consegue habilitar seu microfone? Vamos para o próximo aqui, pessoal. Desculpa, acho que está travado o Alexandre.
Perfeito. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, que é do Joseph Giordano, do JP Morgan. O Joseph Giordano saiu da conferência. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que é do Gustavo Fratini, do Bank of America. Gustavo, enviamos uma solicitação para que você possa abrir o seu microfone. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. A gente queria entender um pouco melhor como que vocês estão enxergando essa dinâmica de repasse de preço e de volumes, né? Vocês até colocaram no release que o preço das commodities continua aumentando year to date, né? E a gente sabe que vocês têm feito alguns repasses ao longo do ano, né? Acho que vocês tinham até comentado de estarem pensando em fazer um em abril, né? Então eu queria entender um pouco como que foi esse repasse de preços, como que isso se refletiu em volume, e se vocês puderem comentar um pouco mais especificamente tanto para a Vivara quanto para a Life. Obrigado. No final, aqui é uma gestão de precificação, né, que a gente faz. O que a gente acompanha aqui a nível de item mesmo, quais são os itens que estão ganhando velocidade, né, e quais são os itens que eventualmente estão flat, quais são os itens que estão perdendo velocidade do ponto de vista de volume. Então, a gente faz essa gestão para, de fato, manter o nosso nível de markup bastante saudável. A gente já repassou preços nesses itens, né, que tem espaço para isso. A gente tem visto uma boa aceitação. E também, né, na contramão disso, nos itens que a gente viu um pouquinho mais de queda, que são aqueles mais sensíveis que a gente já comentou com vocês, né, que são as commodities aqui para nós, que é solitário, né, alianças e correntes, eles são um pouco mais sensíveis e a gente administra um pouco mais essas categorias para combinar aqui, né, a rentabilidade com volume. É sempre importante que a gente mantenha o volume de pé. A gente está bastante diligente aqui do ponto de vista de precificação da commodity. O preço de tela da commodity não é o nosso preço, né? Não é o nosso custo médio de estoque. A gente se estocou mais lá atrás, então a gente tem um fôlego bem mais interessante, né? Principalmente que os nossos concorrentes. A gente acredita isso. Então a gente não tem essa necessidade de repasse imediato, né? Isso fica bastante claro quando a gente olha a evolução do nosso market share. Então, a gente vem ganhando cada vez mais relevância em cima disso. Desculpa, se eu puder só fazer um follow-up. Agora no primeiro Q, vocês conseguem dizer mais ou menos qual que foi o breakdown do crescimento de joias entre volume e ticket? Eu entendo que tenha sido só ticket, né? Mas só para a gente ter uma ideia. O que eu consigo te dizer é que a dinâmica do primeiro trimestre foi melhor do que a dinâmica do quarto. Ou seja, o meu trade-off preço-volume no quarto tri foi um pouquinho pior, no primeiro tri melhorou. Ou seja, justamente aquele processo de avaliação, de calibração dos preços que a gente fez no início do ano, olhando para joias ouro, ele surtiu efeito e melhorou a dinâmica em trade-off preço-volume. Entendi. Obrigado, pessoal. Devido ao tempo, iremos encerrar a videoconferência de resultados da Vivara. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.